Enquanto seu despertador matinal toca, você murmura para si mesmo: por que coloquei o despertador para tão cedo? Enquanto escova os dentes, você pensa: preciso cortar o cabelo, a não ser... Saindo correndo pela porta da frente, você pega as chaves e percebe que elas não estão lá. Frustrado, você grita: não consigo fazer nada certo. Bem a tempo de notar seu vizinho. Ser pego falando sozinho pode ser constrangedor, e algumas pessoas até estigmatizam esse comportamento como um sinal de instabilidade mental. Mas décadas de pesquisas em psicologia mostram que falar sozinho é completamente normal. Na verdade, a maioria de nós, se não todos, envolve-se em alguma forma de conversa interna todos os dias. Então, por que falamos sozinhos? E importa o que exatamente dizemos? A conversa interna refere-se à narração dentro de sua cabeça, às vezes chamada de fala interior. É diferente de imagens mentais ou de recordação de fatos e números. Especificamente, os psicólogos definem o diálogo interno como pensamentos verbalizados direcionados a você mesmo ou a alguma faceta de sua vida. Isso inclui conversas pessoais como: preciso trabalhar no meu tempo livre. Mas também inclui reflexões que você tem ao longo do dia, como: a academia está lotada esta noite, voltarei amanhã. E embora a maior parte da conversa interna em adultos tenda a ser silenciosa, falar consigo mesmo em voz alta também se enquadra nesta categoria. Na verdade, os psicólogos acreditam que as nossas primeiras experiências com a conversa interna são principalmente vocais, já que as crianças muitas vezes falam consigo mesmas em voz alta enquanto brincam. Na década de 1930, o psicólogo russo Lev Vygotsky levantou a hipótese de que esse tipo de discurso era na verdade fundamental para o desenvolvimento. Ao repetir conversas que tiveram com adultos, as crianças praticam o gerenciamento de seus comportamentos e emoções por conta própria. Depois, à medida que envelhecem, esta conversa interna externa tende a tornar-se internalizada, transformando-se num diálogo interno privado. Sabemos que esse diálogo interno é importante e pode ajudá-lo a planejar, lidar com situações difíceis e até motivá-lo ao longo do dia. Mas estudar o diálogo interno pode ser difícil. Ele depende de que os sujeitos do estudo monitorem claramente um comportamento que é espontâneo e frequentemente realizado sem controle consciente. Por esta razão, os cientistas ainda estão trabalhando para responder a questões básicas como: por que algumas pessoas falam mais consigo mesmas do que outras? Quais áreas do cérebro são ativadas durante a conversa interna? E como essa ativação difere de uma conversa normal? Uma coisa que sabemos com certeza, porém, é que o que você diz nessas conversas pode ter impactos reais na sua atitude e desempenho. Demonstrou-se que o envolvimento em conversas internas que sejam instrutivas ou motivacionais aumenta o foco, aumenta a autoestima e ajuda a realizar as tarefas diárias. Por exemplo, um estudo com jogadores de tênis universitários descobriu que incorporar o diálogo interno instrucional na prática aumentou sua concentração e precisão. E assim como conversar com um amigo pode ajudar a diminuir o estresse, falar diretamente consigo mesmo também pode ajudá-lo a regular suas emoções. A conversa interna à distância ocorre quando você fala consigo mesmo, como se estivesse conversando com outra pessoa. Então, em vez de "vou arrasar neste exame", você pode pensar: Caleb, você está preparado para este teste. Um estudo descobriu que esse tipo de conversa interna era especialmente benéfica para reduzir o estresse ao realizar tarefas que induzem a ansiedade, como conhecer novas pessoas ou falar em público. Mas enquanto o diálogo interno positivo pode ajudá-lo, o diálogo interno negativo pode prejudicá-lo. A maioria das pessoas ocasionalmente se critica, mas quando esse comportamento se torna muito frequente ou excessivamente negativo, pode se tornar tóxico. Altos níveis de conversa interna negativa costumam ser preditivos de ansiedade em crianças e adultos. E aqueles que se culpam constantemente pelos seus problemas e refletem sobre essas situações, normalmente experimentam sentimentos de depressão mais intensos. Hoje, existe um campo de tratamento psicológico chamado terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que se concentra parcialmente na regulação do tom da conversa interna. Os terapeutas cognitivo-comportamentais geralmente ensinam estratégias para identificar ciclos de pensamentos negativos e substituí-los por reflexões neutras ou mais compassivas. Com o tempo, essas ferramentas podem melhorar a saúde mental. Portanto, da próxima vez que você estiver conversando consigo mesmo, lembre-se de ser gentil. Essa voz interior é um parceiro com quem você conversará por muitos anos.